eu acho que o jogo ele tava um jogo igual, né? O Inter é um time muito mais bem organizado, bem treinado, momento, né? E a gente é um time que não consegue nem ter confiança, né? E a partir do momento em que vem a expulsão e toma o gol logo na sequência, né? Aí ficou, acho que até surpreendeu, viu, Caramujo, o que o Cruzeiro fez ali depois dessas boas saídas aí para diminuir o placar. Se faz um gol ali, claro que o no futebol, né? Se faz um gol ali, ia dar um ânimo legal para voltar para o segundo tempo, né? Mas a maré também tá uma coisa de maluco, né? Mas não tem como. É o que eu falei mais cedo. Se a gente. é, Claro que vai ter gente que vai falar, né? Teve o erro, mas isso e aquilo. Esse mas aí, ele tem que ser muito no seu devido lugar, porque, pô, 20 minutos do primeiro tempo, um zagueiro, e aí quem vem para o lugar vem para fazer aquele show de horrores novamente, né? É muito inseguro. Então, eu só quero, já entrando em outra coisa aqui que não tem nada a ver, que um dos garotos da base tenha 3 jogos aí para atuar como o Gamarra teve, né? Contra o Mirassol, lá contra o Union e, e agora de novo, né? Então, só quero isso. E que tenham paciência, né? Porque só depois do caldo entornar ontem é que o torcedor começou a fazer as manifestações para valer, né? Então, pegando só esse adendo aí. Então, acho que foi o que aconteceu também. O Cruzeiro podia ter vendido a derrota de uma forma mais correta. Aí já vem o ponto de Cruzeiro permitir ser um time que permite demais o adversário ali ficar trocando passe, né? Pô, todo mundo entrou na nossa área, ai meu Deus, eles vão fazer o gol e um ou outro que demonstra aí uma vontade maior para que não aconteça, né? Mas nossa defesa continua sendo uma verdadeira. Aí defesa de um modo geral, né? Não a linha defensiva, mas Samuel. continua sendo muito fácil fazer gol no Cruzeiro. O Samuel, o Rafa, Caramujo e as quase 4.000 pessoas que a gente assiste. Quantos adversários, e aí para a gente voltar num bom momento do Cruzeiro, a gente tem que voltar lá em julho, né, de Nossa, 2024. É porque a conta é exatamente essa, infelizmente. Vocês lembram quando o Cruzeiro está enfrentando um adversário que fica picotando demais o jogo, faz muita faltinha aqui e ali. Cara, já repararam, o Cruzeiro não tem essa capacidade, sob nenhuma circunstância. Seja com 11, seja com 21 em campo, com 10. O Cruzeiro é um time muito legal com os adversários, cara. Eu não estou falando de violência, eu estou falando de fazer falta, de se tornar aquele time assim, ó. É difícil jogar contra o Cruzeiro, né? Porque os caras são um bom time, não. Os caras, eles fazem. Eles param muito jogo, eles tiram a velocidade. É Cara, matar a jogada, né, Valdo? é matar a jogada. Às vezes, assim, o adversário vai cobrar uma falta. Você vê Falta outros tática, times. né, Valdo? Você vê. Falta tática, e ela é um recurso do jogo. A gente vê os outros times, às vezes, podem reparar. Quando o Cruzeiro recebe uma falta, né? O Cruzeiro está no ataque. O adversário está meio desorganizado. Aí o Cruzeiro vai bater a falta, um cara do time já entra na frente da bola para impedir. Os do Cruzeiro, cara, já estão sempre correndo para dentro da área de pressa. Assim, claro que não é só isso que leva o Cruzeiro a estar nessa draga há 8 meses, cara. Fui fazer as contas aqui, 8 meses que o Cruzeiro está nessa draga. E quando o Samuel fala assim para mim, claro que o Internacional é um time muito mais organizado. Ô, Samuel, para mim, velho, a gente nem é um time. A gente nem é. A gente está à procura ainda de um time, cara. E hoje é dia 7 de abril. Então, tenho certeza que a gente vai entrar numa parte aí, principalmente quando repercutirmos a entrevista do Pedro. Tem erro, mas tem erro assim, que não cabem nos últimos 8 meses. Precisaríamos de falar de muitos meses além desses 8, né? Diante dos erros que estão acontecendo. A gente não consegue ser um time, cara, básico, um time minimamente organizado. E aí eu não estou colocando na conta do Jardim, não, tá? Quem quiser falar que eu estou passando pano,
fala à vontade, mas fala com vontade mesmo, e o pano azul tá aqui, ó. Tá aqui, ó, tá? É claro que ele tem as responsabilidades dele, sim, tem. Você não pode ter um técnico. Peraí, o time perdeu, não tem nenhuma. Não é disso que eu tô falando. Mas diante de todo o contexto, hoje, 7 de abril de 2025, ele é o menos culpado de tudo que o Cruzeiro, instituição, está passando dentro e fora dos campos. Valu, eu vou só reforçar a fala do Valu, que é o seguinte. Para você ser um time, você tem que ter um esquema tático, um estilo de jogo, tem que ter uma base, né? Não estou falando que tem que ter 11 efetivos, mas você tem que ter uma base, um estilo de jogo, um esquema tático, você não tem nenhuma das três coisas. Então, assim, nós estamos em abril, né, da temporada 2025, e o Cruzeiro, de fato, não é um time, porque ele não tem as características de um time ainda, né, Caramujo? Não, só um ponto que o Valu citou aí, eu acho legal, até olhando as estatísticas do jogo de ontem, né? Se você olhar para os jogadores do Inter, os atacantes deles, o Wesley, por exemplo, ele fez 4 desarmes no jogo e cometeu 2 faltas. O Ener Valencia não fez nenhum desarme, cometeu 4 faltas, que o juiz marcou, tá, gente? Não é nem que cometeu, é que o juiz marcou. O juiz marcou 4 faltas do Ener Valencia e não tomou cartão, inclusive. E o outro ponta, o Carboneiro, também cometeu 2 faltas, fez 3 desarmes. O que isso aqui mostra? Que os atacantes do Inter, né, os 3 jogadores mais avançados, eles pressionam o Cruzeiro. E muitas vezes pressionando até fazendo falta, parando o jogo, mas o Inter, com um jogador a mais, usava o recurso da falta tática, justamente para que o Cruzeiro nem conseguisse iniciar as jogadas. E isso faz parte do jogo. É claro que tem também a condescendência da arbitragem, né? Se o Cruzeiro adota a mesma estratégia, provavelmente cartões amarelos subiriam, porque o Jonathan nem falta fez, ganhou um vermelho. Mas, assim, esse ponto é interessante, de como o jogo também, por essa questão dos números, a gente vê uma diferença, né? E o Cruzeiro ali, com o Dudu, com o Wanderson também, acho que o Wanderson errou no lance do primeiro gol, inclusive, abandonando a marcação do Alan Patrick, né? E aí sobrecarregou todo um sistema. E se você tá jogando com um a menos contra um time bom, você tem que ser, assim, o mínimo de erro possível, né? Você não pode ter uma cochilada ali. Então, assim, acho que pagamos muito, né? Pagamos caro aí com essa derrota, mas não é terra arrasada, tá? Eu sinceramente acho que tem algum caminho no Cruzeiro, e eu achei a partida do Cruzeiro ontem, ela foi melhor do que a partida contra o União. Eu sei que o jogo contra o União foi muito ruim, mas ontem a gente viu alguma coisinha, e eu acho que essa coisinha pode evoluir nos próximos jogos. Ô Emerson, mas até os 19 minutos, né? Depois também, Rafa, porque a gente conseguiu criar alguma coisa. Contra o União a gente não fez nada, velho. Mesmo 11 contra 11. Matheus Henrique, eu gostei, dentro do contexto. Fabrício melhorou, Bruno, né? Fabrício melhorou, tá longe do ideal, né? Mas aí tem que colocar o contexto de 10 jogadores. O Fabrício Bruno se desdobrou. Dudu. Não, pelo visto, ele vai ter que se desdobrar sempre, né? Ele vai ter que fazer o jutsu, vai ter que fazer o jutsu lá do Naruto de virar uns 10 mil, pelo menos.